Olá, sou Jean Machado, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física Escolar, PROEF. Vou apresentar um mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física, ministrada pela professora doutora Maria Eleni da Silva e o professor doutor Eduardo Silva. Este mapa conceitual apresenta as 7 problemáticas estudadas ao longo da disciplina, a saber, o abandono do trabalho docente, a relação teoria e prática na educação física escolar, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao esporte, questões de gênero na educação física escolar, problemáticas emergentes da educação física escolar. Em cada problemática destacada, vamos apresentar os pontos mais destacados de cada texto e análise com a minha realidade escolar. Começamos então com o tema do abandono docente. Gonzalez apresenta 3 categorias de atuações docentes. O professor tradicional, caracterizado como o professor que trabalha quase exclusivamente com o domínio dos gestos técnicos das práticas ensinadas, dando ênfase para os conteúdos esportivos e aproveitando os alunos com melhor desempenho para a composição das equipes escolares. Observando a minha realidade, percebo que professores que apresentam estas características foram formados até meados da década de 1990. São professores com formação sólida e compromisso com seu trabalho. No entanto, não conduzem as suas práticas a partir das teorias críticas da educação física. 2. O professor caracterizado pelo abandono ou desinvestimento pedagógico. É o professor que apresenta características diversas, como o desprestígio social da sua disciplina, ou aquele que vê a si próprio como um professor menos importante e acaba dando sentido em outras atividades na escola, como a parte administrativa. Muitas vezes esse professor é o faz-tudo dentro da escola e ajuda a manter a organização, entrando em turmas fora do seu horário de aula, junta turmas que estão sem aulas, promove torneios esportivos e organiza as danças nas festas escolares. Sua prática não leva em consideração um planejamento que pense a seleção e sistematização dos conteúdos, nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, que ministre as aulas e faça a autoavaliação, que faça a avaliação das aprendizagens. 3. O professor caracterizado por busca de práticas inovadoras. É o professor que alia as características da competência técnica e consciência política de seu trabalho na escola, ou seja, que tematiza os conteúdos da cultura corporal com uma forte base teórica e imbuído de uma consciência da necessidade de humanização dos homens e mulheres naquilo que compete à educação física. Este professor, em via de regra, formado após o amadurecimento do movimento renovador, lança mão de diversas estratégias para se manter motivado e preparado para atuar de forma crítica e superadora. Seja qual for a atitude adotada por um professor, a realidade impõe obstáculos ao seu trabalho. Neste aspecto, Gonzalez explicita 4 dimensões que interferem no trabalho pedagógico dos professores. 1. Há transformações ocorridas na área que não somente trouxeram aspectos positivos, mas também colocou em xeque a identidade profissional. 2. As condições de trabalho cada vez mais precarizadas e sem perspectiva de melhores, com relato de professores tendo que investir do seu próprio bolso para garantir uma aula minimamente estruturada. Só a título de exemplificação, na escola em que atuo desde 2014, não recebi sequer uma corda individual de material pedagógico. Todo o material utilizado nas aulas são disponibilizados por mim. 3. A cultura escolar que não vê a importância da disciplina na vida dos estudantes, considerando a mesma como um mero passatempo ou tapa-buraco em momento de ausência de professores de outras disciplinas. E 4. As disposições sociais do professor que busca ou não superar de diversas formas as problemáticas encontradas em suas trajetórias. Sendo que as formas de acomodação ou resistência dependem de diversos fatores,
ligados direta ou indiretamente à sua vida na escola. Formação inicial, atuação política, sindical, realidade familiar, relação com a comunidade escolar são apenas alguns fatores que interferem na disposição do professor. Pensando na realidade dos professores de educação física, e especialmente a minha realidade, percebo que em um mesmo professor pode transitar pelas três categorias mencionadas anteriormente, vivenciando momentos mais ligados às formas tradicionais, outros momentos de desinvestimento e abandono pedagógico, e outros momentos assumindo uma postura de reinvenção permanente e buscando as práticas inovadoras. Para finalizar, destacamos que estas problemáticas ligadas à atitude do professor frente à sua prática pedagógica se liga e interfere diretamente em todas as outras 6 problemáticas estudadas nessa disciplina, o que evidencia o papel relevante do professor na educação. Então veja que eu fiz uma ligação aqui do abandono do trabalho docente dessa problemática com todas as outras problemáticas estudadas. Agora vamos passar para a segunda problemática. A segunda problemática trata da relação entre teoria e prática na educação física escolar. Logo de início, Derrida defende uma especificidade da educação física, o seu duplo caráter sobre o saber fazer e um saber sobre a realização deste fazer. Mesmo carregando em si este duplo caráter, a educação física esteve por muito tempo encerrada nos saberes sobre o fazer, com o professor receitando e ensinando movimentos e os alunos fazendo a sua reprodução acrítica. Apesar de muitos esforços ao longo da história desta disciplina, foi apenas com o movimento renovador, na década de 1980, que a área conseguiu aglutinar esforços para abalar a hegemonia do fazer sem reflexão. No entanto, longe de apenas colocar a educação física nos trilhos da compreensão da relação teoria e prática, a crise epistemológica da área gerou uma enxurrada de incompreensões, tanto dos críticos quanto dos partidários das pedagogias críticas da educação física. Experiências que passavam desde o fim das atividades práticas até o estabelecimento legal de uma divisão entre aulas práticas e aulas teóricas, mostram que este ainda não é um problema superado pela disciplina. Verificamos também que a relação teoria e prática pode ser afetada pelos estabelecimentos de engessamentos legais, como ocorre no estado do Ceará, onde existe a determinação de aula teórica e uma aula prática de educação física. Dessa forma, ao conduzir as aulas práticas em turmas mistas, o professor deve organizar as aulas garantindo a plena participação de alunas e alunos de qualquer gênero, fato que gera mais uma conexão entre as problemáticas estudadas. Então percebam que eu estabeleci aqui uma conexão entre a relação teoria e prática com os aspectos legais da educação física escolar, já que essa legislação interfere na relação entre teoria e prática, e também uma relação com as questões de gênero na educação física, pois as tensões entre a relação entre teoria e prática e a condução das turmas mistas interferem nas questões de gênero na educação física escolar. Na problemática dos aspectos legais da disciplina, destacamos 3 pontos que consideramos relevantes. 1. Os caminhos legais que levaram à legitimização da educação física na escola. 2. Os problemas relacionados à participação dos alunos na educação física em seus contraturnos escolares. E 3. As estratégias para superar a dispensa das aulas. No aspecto legal, a educação física conseguiu a sua legitimação na escola desde as décadas de 1960 e 1970. No entanto, esta legitimação veio acompanhada de diversos dispositivos que garantiam a dispensa dos alunos, fato que mostra o caráter meramente instrumental que esta disciplina era concebida por legisladores e governos. Mesmo nas versões mais recentes das legislações, como a LDB de 1996 e as regulações posteriores,
ainda percebemos uma conexão muito restrita aos treinamentos, sem uma concepção pedagógica que garante reflexão sobre os conteúdos da cultura corporal. Neste sentido, Darido participou de uma pesquisa em que os pedidos de dispensa das aulas de educação física foram tratados com mais rigor, e outras atividades alternativas foram disponibilizadas aos alunos. Essa estratégia reduziu significativamente o número de pedidos de dispensa. Esta estratégia tanto aproximou os alunos das aulas de educação física, como demonstrou para toda a comunidade escolar que esta disciplina é importante e não tem foco apenas nos gestos técnicos dos conteúdos. Além do pedido de dispensa dos estudantes, a disciplina de problemática da educação física também trouxe para a reflexão o afastamento e a indisciplina dos estudantes. Os autores trataram dos múltiplos fatores que levam ao afastamento e à indisciplina, sendo muito sensíveis ao não serem taxativos a um tema tão complexo quanto o comportamento dos estudantes. No entanto, os autores não se furtaram de refletir sobre esses dois fenômenos e de propor atividades baseadas em experiências vivenciadas nas escolas que busquem a superação da disciplina e o afastamento escolar. Apesar de desconhecer as propostas apresentadas, eu já desenvolvi algumas atividades com as ideias centrais das propostas, com a construção coletiva de acordos e a problematização das atividades com o objetivo de garantir a participação de todos. Então veja que aqui também eu faço uma conexão entre os aspectos legais e o afastamento e a disciplina, porque reduzir o afastamento passa pelo conhecimento das leis que regem a educação física na escola. Nos diálogos, nos encontros presenciais e na participação nos fóruns do ambiente virtual, eu relatei que convivo com pouquíssimos casos de indisciplina e com alguns casos de afastamento, sendo que estes, segundo a minha avaliação, não são causados diretamente pela forma como as aulas são ministradas. Por fim, apresento uma conexão direta entre o tratamento inadequado do esporte, o desrespeito às relações de gênero, com os casos de afastamentos nas aulas de educação física, pois, com o esporte excludente, seletista e que invisibiliza a participação feminina, diminui o interesse daqueles e daquelas que não se encaixam no padrão de alto rendimento. Na quinta semana, estudamos as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. O texto principal apresenta como subtemas o percurso histórico do esporte na educação física escolar, o lugar do esporte no currículo, a seleção dos esportes tratados na escola e as críticas equivocadas ao movimento renovador relacionados ao esporte. Após a década de 1950, o esporte toma da ginástica o papel de protagonista entre os conteúdos da educação física, e este destaque continuou aumentando ao longo das décadas de 1960 e 1970. Já na década de 1980, a forma como o esporte era trabalhado na escola foi questionada pelo movimento renovador. Além de criticar a forma, este movimento também questionou a exclusividade do esporte no currículo e passou a reivindicar outras manifestações da cultura corporal, como a dança, as lutas, as atividades circenses e as brincadeiras. Dessa forma, o texto principal nos chama a atenção para a reflexão. Qual o lugar do esporte no currículo da educação física? É um lugar de hegemonia? É um lugar de equilíbrio com as outras manifestações da cultura corporal? Minha resposta para estas perguntas é que o esporte é tratado de forma equilibrada em relação aos conteúdos. No entanto, no trato metodológico, ainda precisa avançar para superar as formas cristalizadas de ensino fragmentado dos fundamentos técnicos, das regras e da tática, sendo assim essas dificuldades que ainda encontro na minha prática pedagógica. Por fim, os autores identificam, tal qual aconteceu com a relação entre teoria e prática, uma incompreensão
das críticas realizadas pelo movimento renovador ao esporte e ao lugar dele nas propostas pedagógicas. A penúltima problemática tratou das questões de gênero nas aulas de educação física. Primeiramente, o autor Osmar de Souza Júnior problematizou a constituição das turmas. Neste aspecto, dentro da minha realidade de escola pública da Rede Municipal de Belém e a Rede Estadual do Pará, a formação de turmas separadas por gênero está superada. Obviamente que as questões de gênero não foram superadas pela formação de turmas mistas. Longe disso, as veias foram abertas e os problemas foram escancarados, sendo tarefa das redes, escolas e professores garantir a participação equitativa de todos e todas. Nesta semana, chamou muito a minha atenção as atividades propostas baseadas em atividades a serem experimentadas com os alunos, apresentando o debate de gênero de uma forma muito provocadora e ao mesmo tempo muito respeitosa. Na condução das atividades práticas, o autor aponta para algumas atitudes para enfrentar as desigualdades de gênero, como a mudança das regras das atividades e a reflexão constante com os participantes, com o intuito de não apenas promover as condições de equidade, mas fazer os alunos refletirem sobre. A última problemática tratou das questões emergentes que afligem professores em suas trajetórias. Para isso, lançou-se mão da pedagogia freiriana, com aproximações ao tema gerador, no sentido de refletir coletivamente sobre as nossas realidades e extrair delas os temas que seriam abordados e passíveis de reflexão, apontando caminhos para sua superação. Desta forma, identificamos como problema de enfrentamento imediato o uso do celular pelos alunos nas aulas de educação física. E identificamos como problema de enfrentamento de médio e a longo prazo o prestígio social da disciplina na comunidade escolar. Estas reflexões foram realizadas em aula presencial com a professora Eleni da Silva e os colegas do Polo UFC. E nela, podemos fazer as conexões entre os elementos da pedagogia freiriana, as reflexões sobre as nossas realidades e as formas mais adequadas para enfrentar os problemas elencados. Desta forma, finalizo a apresentação deste mapa conceitual agradecendo a generosidade e a fraternidade dos colegas de turma, da professora Eleni, do professor Eduardo e da professora Luciana Venâncio, coordenadora do Polo UFC. Ainda que as rotinas dos mestrandos seja muito intensa e impeditiva para o pleno aproveitamento da disciplina, tenho certeza que os debates suscitados nos deram subsídios para pensarmos as nossas práticas e para elaborarmos nossos projetos de pesquisa. Muito obrigado a todos e a todas.